mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, E as riquezas, tesouros, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparáveis. incomparáveis para mim. Por amor, Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Olá, boa noite a você que está nos assistindo nesse momento para cultuar ao Senhor em sua casa, com sua família, e nesse momento de celebrarmos a Deus, louvarmos o nome dEle e podemos também refletir na sua palavra. E hoje eu quero trazer uma reflexão a você, para que você medite, pense, reflita, para que Deus fale ao seu coração por meio dessa palavra, renovando a tua esperança, a tua força, o teu ânimo diante desses momentos tão turbulentos e preocupantes que temos enfrentado. O tema para a nossa reflexão é o Deus que vê. E dentro desse tema, talvez você esteja passando ou já passou por uma situação assim, onde muitos problemas, dificuldades acontecem, muitas coisas ruins vêm acontecendo ao longo dos tempos, e talvez venha à sua mente aonde Deus está, o que Deus está fazendo, por que Deus não age, por que Deus não socorre, por que Deus não está respondendo a minha oração, por que Deus não está atendendo às necessidades da cidade, às necessidades do povo. Muitos usam até este argumento para desacreditar de Deus, da existência do mal. Mas, diante de tudo isso, nós vamos refletir na palavra de Deus num momento da história de uma igreja que ela estava passando por dificuldades e problemas. E esse Deus que vê, estava vendo o sofrimento dela, da igreja, e também mostrou à igreja tudo o que iria acontecer e ainda fez promessas a esta igreja. E diante disso nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida e entendemos também e confiarmos de que esse Deus que vê, Ele também nos vê, está nos vendo
e continuará a nos ver em todos os momentos, etapas e situações da nossa vida que enfrentaremos daqui em diante e também as que estamos enfrentando hoje. O texto para a nossa meditação se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. O texto, ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esse texto, o apóstolo João, ele estava isolado na ilha de Patmos, onde ele foi isolado pelo governador da época para morrer. Todos os outros apóstolos já estavam mortos, só João estava vivo. E isolado, sozinho, abandonado para morrer ali, Jesus aparece para ele. E Jesus vai fazer várias revelações maravilhosas para João, daquilo que iria acontecer no final de todas as coisas, e também trazer algumas palavras de esperança para as igrejas ali que também estavam sofrendo com os desafios de perseguições e problemas relacionados à sua fé e ao seu estilo de vida. E dentro desta carta, onde Jesus revela a João tudo aquilo que iria acontecer, ele escreve 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. Na Ásia existia 10 igrejas na época, mas Jesus escreve para 7 igrejas. E o número 7, quando você vê, na maioria das vezes na Bíblia e no Apocalipse, representa a ideia de totalidade, de uma ideia de ser completo, de total. Então, a ideia aqui dessas 7 igrejas para a qual Jesus vai escrever é para mostrar também que não era somente para aquelas igrejas ali que ele estava escrevendo, mas para aquelas 7 também representando todas as outras que viriam após essa igreja. E também esta igreja representa, essa carta aqui é uma carta não só para Esmirna, como uma carta para mim e para você. Nós que somos igreja, temos vivido como igreja, temos caminhado com esse Senhor. E também essa palavra serve para mim e para você. Diante desses dilemas da vida que temos enfrentado, esses problemas que temos passado, saiba que essa palavra também é uma palavra de esperança para a gente nesses dias e momentos que temos passado. E dentro dessa carta que ele escreve a igreja de Esmirna, que habitava ali na cidade de Esmirna, Jesus vai dizer algumas coisas interessantes onde a gente vai tirar algumas lições. E a primeira das lições que a gente pode tirar aqui é que o Deus que vê é o Deus que conhece o que é sofrer. Olha só, Jesus está escrevendo para a igreja de Esmirna. Essa igreja estava sofrendo perseguição. Essa igreja estava enfrentando pobreza porque crer em Jesus na época, servir a Jesus na época, tinha como consequência em muitos lugares perder o emprego, não ter renda. E aí muitos enfrentavam a pobreza também,
por conta de crer em Jesus. Por conta de seguir Jesus, eles estavam também enfrentando tribulações e pobreza e dificuldades. E aí vem Jesus escrever a essa igreja, só que é maravilhoso como Jesus se apresenta a essa igreja. Jesus, ele não escreve a igreja de uma forma que ele não tenha compaixão e que ele não tenha empatia pela igreja. Não, ele escreve mostrando à igreja que ele sabe o que é sofrer. Ele começa dizendo assim, ao anjo da igreja em Esmirna, o anjo aqui é uma representação do líder da igreja que leria a carta às pessoas. E aqui ele está dizendo, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. Ele está dizendo o seguinte, essas coisas está dizendo quem é o começo de tudo e que é aquele que vai ser o final também. É aquele que existe desde a eternidade, sempre existiu, aquele que é, aquele que sempre será. E aí ele diz assim, que esteve morto, mas reviveu. Jesus, ele se apresenta à igreja, porque muitas vezes nós podemos tentar ajudar pessoas, aconselhar pessoas, sem entender o que a pessoa está passando. E isso é um desafio para a gente. A pessoa talvez está enfrentando alguns problemas que eu nunca enfrentei na vida, e eu vou aconselhá-la, falar, fica calmo, fica tranquilo, você vai vencer e tal. Quando a gente passa pelas situações, a gente consegue entender um pouco melhor, lidar um pouco melhor com essas situações também. E Jesus aqui, quando está escrevendo a esta igreja, ele está dizendo assim, pessoal, antes de eu dizer qualquer coisa a vocês, saiba que quem está escrevendo é aquele que morreu, aquele que sabe o que é sofrer. Vocês estão sofrendo, saiba que eu sofri muito mais. Eu sei o que vocês estão passando. Eu não sou indiferente ao sofrimento de vocês, pelo contrário, eu sofri a mesma coisa que vocês estão passando. E agora, não só morri, como eu também ressuscitei. Então agora esse Senhor que se apresenta, ele se apresenta dizendo o seguinte, eu morri, mas eu também ressuscitei. Então tenho esperança, porque eu não estou no túmulo, eu estou vivo. E eu estou vivo e estou agora na segunda lição que nós podemos extrair desse texto, que é a seguinte, esse Deus que vê é o Deus que sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. Porque ele diz para a igreja assim, conheço, versículo 9, conheço a tribulação pela qual você está passando. E aqui, conhecer tanto no sentido de conhecer uma experiência, quanto no sentido de ver. Jesus, ele conhece tanto no sentido prático, físico, porque ele sofreu as mesmas coisas que essa igreja está sofrendo, mas ele também conhece de uma forma visível, ele está dizendo, eu vejo, eu sei o que vocês estão passando, eu conheço a sua tribulação, e eu também conheço a sua pobreza. Parar um pouco aqui, isso é maravilhoso, porque esse Deus, como eu disse lá no começo da reflexão, às vezes parece que é um Deus que passa muita coisa despercebida aos olhos dele. Parece que às vezes ele não está nem aí para o que está acontecendo. Parece que às vezes o sofrimento se intensifica, parece que Deus nos abandonou. Mas só parece, porque esse texto vem mostrar para nós que Jesus é aquele que não é indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Jesus é aquele que sabe o que a gente está passando. E ele vê tudo aquilo que tem acontecido na minha e na sua vida. Ele diz, eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Eu conheço. Eu sei o que você está enfrentando. Eu sei o quão difícil é aquilo que você está passando. Eu sei o quanto de sofrimento isso tem causado. Eu sei o quanto de dor isso tem gerado na sua vida. Jesus está se apresentando dizendo à igreja, saiba disso, eu sei o que você está passando.
Eu sei, Ele sabe as lágrimas que você derrama à noite. Ele sabe do sofrimento que talvez ninguém saiba que você tem enfrentado, das suas angústias, dos seus sofrimentos. Ele conhece, Ele vê tudo, Ele sabe de todas as coisas. E Ele não só sabe, como Ele também se importa com o nosso sofrimento. Ele se importa conosco. E aqui tem um detalhe interessante ainda nesse verso, que ele diz assim: eu conheço a tua pobreza, embora você seja rico. Olha o que ele está dizendo para essa igreja. Essa igreja é pobre. Muitos estão enfrentando pobreza, mas Jesus olha para eles e fala assim: vocês são ricos. Fazendo um contraste entre igrejas, quando você vai para o capítulo 3, versículo 14, vai contar ali a carta que Jesus escreve para outra igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela era rica, ela tinha muitas coisas, só que tem um detalhe, ela se apegou, essas pessoas da igreja se apegaram tanto às coisas terrenas, dinheiro, a si mesmos, que eles deram conta de expulsar Jesus da igreja. E Jesus, quando olha para a igreja, ele fala assim: eu conheço a tua riqueza, mas vocês são pobres. Vocês se dizem ricos, mas para mim vocês são pobres. Vocês não sabem nem onde andam. Vocês são pobres, cegos e nus. Não tem nada, nada. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja de Esmirna? Esmirna, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Por que vocês são ricos? Porque a riqueza que vocês têm não é riquezas terrenas, não é riquezas materiais, é uma riqueza que está guardada no céu. É uma igreja que está sofrendo por amor a Cristo, é uma igreja que se apega ao seu Senhor, que caminha com Ele em meio às dificuldades, que sofre o que for necessário sofrer para continuar caminhando com esse Senhor. E o Senhor olha para essa igreja e fala: vocês perderam tudo por causa do meu nome, mas vocês têm tudo. Vocês são ricos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque tudo sem o Senhor não é nada. E nada com o Senhor é tudo. Grave isso. Tudo se resume a bens materiais, a coisas terrenas, aquilo que nós precisamos, necessitamos, queremos, tudo aquilo que você deseja, ter tudo na vida, sem ter o Senhor, isso é nada. Agora, não ter nada, mas ter o Senhor, isso é tudo. E isso é o que essa igreja está passando. Essa igreja está enfrentando a pobreza, mas Jesus olha para ela e fala assim: vocês são ricos, porque vocês estão perseverando, vocês não negaram o meu nome, vocês estão firmes comigo, então vocês têm tudo. E essa palavra, ela é para mim e para você também. Talvez você está passando por desafios, perdeu várias coisas ao longo desse ano de pandemia, ao longo desse ano de caos. Talvez você perdeu empresa, talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu entes queridos, mas aquilo que eu e você não podemos perder é o nosso Senhor, é o nosso relacionamento com Ele, porque mesmo diante de tantas perdas, se nós temos o Senhor, nós temos tudo, nós não perdemos nada. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas nós não podemos perder o nosso Senhor, porque Ele é tudo que nós precisamos para viver. Outra lição que Jesus vai nos ensinar nesse texto: o Deus que vê é o Deus que sabe também o que você vai passar. Ele não só é o Deus que sabe o que você está passando, como Ele sabe o que você irá passar também. Ele olha para essa igreja e nesse verso ele fala: eu sei o que vocês estão passando, mas no versículo 10 ele diz assim: não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Olha o que Jesus está dizendo: saibam de uma coisa, vocês serão lançados na prisão. Essa igreja está sofrendo.
Se a igreja está passando por dificuldades, se a igreja está com problemas, aí Jesus escreve para essa igreja e diz: eis que o diabo irá lançar alguns ainda na prisão, para que vocês sejam postos à prova, para que vocês neguem o meu nome. A ideia de Satanás é sempre nos afastar do Senhor. E ele usa os problemas como uma coisa, um negócio, para nos influenciar a negarmos o nosso Senhor, a olharmos mais para o sofrimento do que para o Senhor, a colocarmos nós à prova para que nós neguemos ao Senhor. E Jesus está falando isso para a igreja. Satanás vai jogar alguns de vocês na prisão para colocá-los à prova. E vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Entenda uma coisa, no Apocalipse a maioria das coisas não é literal. Números, datas, anos, não são literais, é tudo simbólico. E aqui também não diferente, não é literal, não é 10 dias literais. O que Jesus está querendo ensinar é o seguinte: vocês irão passar por uma tribulação de 10 dias. Ele está dizendo, o sofrimento de vocês tem hora para começar e tem hora para terminar. Vai acabar, vai passar. Saiba de uma coisa, a intenção de Satanás é tirar você do caminho, é tirar você do foco, do objetivo. Mas saiba que esse sofrimento que você está passando, ele vai acabar uma hora, ele vai passar. Essa tribulação que você está enfrentando, ela vai passar. Isso tem começo e tem fim. Nada vai durar para sempre, o sofrimento não dura para sempre. Problemas não duram para sempre. Eles vêm e vão, eles começam e eles terminam. Mas o que nós não podemos perder é o nosso Senhor. O que nós não podemos perder é a caminhada com Cristo e a jornada de fé com Ele. Porque esse Deus que vê também é o Deus que tem promessas além desta vida. Jesus ele vai dizer para essa igreja o seguinte, ainda no verso 10: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse Deus que se apresenta a esse povo é o Deus que foi morto, mas reviveu. É o Deus que morreu e ressuscitou. Agora essas pessoas, elas vão ser jogadas na prisão, elas já estão sofrendo por amor a Cristo, mas elas ainda vão sofrer mais. E aí Jesus olha para essa igreja e fala assim: sejam fiéis, mesmo que isso custe a sua vida, mesmo que você morra, mesmo que a sua vida terrena se acabe, seja fiel até a este ponto, até a morte, se necessário for. Por quê? Porque eu darei a você, darei o quê? A coroa da vida. Assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitar você também. É isso que ele fala para mim e para você. E é diante dessa promessa que eu e você precisamos continuar perseverando. Ele diz, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Jesus ele termina dizendo o que vai acontecer no final de tudo. No final de tudo, nós vamos passar por um momento de julgamento e destruição, onde nós podemos morrer fisicamente aqui e agora, mas muitas pessoas vão sofrer 2 tipos de morte. Qual é o tipo de morte? A morte física, terrena. Morte por causa de doença, acidentes ou por velhice. Mas, mesmo que Jesus volte hoje, muitos que estão vivos, se não forem subir aos céus com Jesus, a Bíblia diz que essas pessoas morrerão. Ao olhar para Cristo, elas morrerão. Nós estaremos no céu com o Senhor por um período, e a Bíblia chama esse período de 1000 anos. E é um período que talvez não seja literal também. Mas, depois desse período no céu com Jesus,
nós retornaremos, e nesse momento que retornarmos, aqueles que foram salvos, que talvez morreram, mas já ressuscitaram, passaram pela primeira morte, eles ressuscitaram, estão com Cristo, agora estão voltando para uma nova terra que Jesus vai criar, reformar aqui. E aí esses que morreram quando Jesus chegou, que não subiram ao céu, vão ressuscitar também. Só que eles serão ressuscitados para serem destruídos, e esta é a segunda morte. E aí Jesus está dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Você pode sofrer a primeira, você pode perder tudo, passar por sofrimentos e perder a vida aqui, mas a segunda morte você não enfrentará se você estiver com o teu Senhor. Essa é a promessa que Ele tem para nós, a promessa de vida eterna, da coroa da vida. Nós reinaremos com Ele em vida para sempre. Essa vida aqui passa, tudo passa, sofrimentos vão passar, estamos vivenciando sofrimentos, problemas, catástrofes, caos, dificuldades ainda hoje, mas saiba, isso vai passar, uma hora vai acabar, uma hora passa. Ou talvez a gente acabe até perdendo entes queridos, como muitos perderam, ou talvez a gente perca a própria vida diante desse sofrimento. Isso é consequências do pecado original que gerou destruição, morte e problemas. Mas uma promessa há de que Jesus voltará e de que tudo isso que enfrentamos, de sofrimento, de desafios, de lutas, vai acabar. Um dia vai acabar tudo isso vai passar, mas o que não vai passar é a vida que nós temos guardada com o nosso Senhor. Aquilo que estamos construindo com Jesus, Jesus tem guardado isso diante dele, para mim e para você. É por isso que ele olha para essa igreja e fala: vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos, porque vocês têm tudo aquilo que vocês precisam para viver, que é a minha presença, que é a minha companhia. E é isso que eu e você também precisamos para essa jornada. Que essa palavra seja uma palavra que te incentive a perseverar, mesmo diante dos desafios. Eu sei que os desafios vêm para nos colocar à prova, como o próprio Senhor disse a essa igreja. Vamos nos colocar à prova para começarmos a murmurar, questionar, reclamar, resmungar, abandonarmos ao Senhor, mas isso é um erro, porque sofrimentos a gente vai passar e o nosso Senhor disse que nós passaríamos por provações, dificuldades e problemas. Mas Ele também disse para mim e para você: tenha um bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. E isso é uma promessa dele. Ele disse: tenha um bom ânimo, porque eu já venci. Esse mundo já está vencido por mim. Agora eu estou guardando e preparando uma nova vida para vocês. E essa vida não está aqui agora, está nos céus, quando o nosso Senhor retornar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o nosso coração, que Deus nos fortaleça diante desses momentos terríveis que nós temos passado, mas não perca a sua vida com Deus. Não deixe de orar, não deixe de se relacionar com o Senhor, não deixe de crer e confiar que Ele está no controle de tudo. Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo o seu sofrimento, está vendo as suas angústias, suas lágrimas, e saiba de uma coisa: um dia Ele vai enxugá-las, um dia Ele vai apaziguar todo esse caos que está no seu coração. Mas creia nele, caminhe com Ele, às vezes sem entender o que está acontecendo e talvez o que irá acontecer, mas confie de que Ele está no controle de todas as coisas e está no controle da sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por esse momento de reflexão e oro para que o Senhor nos abençoe, para que essa palavra se torne vida em nós, nos motivando a perseverarmos na caminhada, assim como a igreja de Esmirna enfrentou sofrimentos, dificuldades, mas o Senhor os motivou, os incentivou, trouxe palavras de esperança, Pai, para eles enfrentarem os desafios e serem fiéis até a morte. E que assim seja para nós também, que nós possamos perseverar, sermos fiéis, Pai, caminharmos contigo, guardando o nosso tesouro no Senhor. E que o Senhor seja o nosso maior tesouro aqui nessa terra. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça diante dessas dificuldades e derrame a Tua paz e a Tua graça sobre nós, hoje e sempre. Amém.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua semana e que você persevere, caminhe confiante de que o Senhor está no controle. Ele é o Deus que vê. Ele está te vendo. Confie nisso. Saiba disso. Coloque a sua vida aos pés dele e ele cuidará de você em todos os seus caminhos. Deus te abençoe e uma ótima semana. No nome de Jesus.